Eu sou a Ana e seja muito bem-vindo a este canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Pode-se dizer que é um clássico da literatura contemporânea brasileira. Publicado em 2006, a própria escritora disse que esse livro, ao escrever, foi porque é um livro que ela gostaria de ter lido. E como que começou toda essa sua jornada para escrever esse monumento histórico? Aqui a gente pode dizer que é um resgate histórico da nossa história, misturando o ficcional com muitos dados históricos. Foi por meio de muita pesquisa que Ana Maria Gonçalves escreveu este livro. Ela foi para Itaparica, aqui é o lugar onde a gente vai ter acesso a esses escravos trazidos da África, onde que a nossa personagem principal, Kendé, fica a princípio. Depois ela vai a Salvador, fica ali também por um período, e depois ela fica 2 anos somente pesquisando, trazendo aqui um dado ou outro, fazendo ali uma colcha de retalhos com todos os dados históricos, e depois mais 2 anos reescrevendo o livro até publicá-lo. Aqui, essa mistura do ficcional com o que realmente aconteceu na nossa história traz muitos dados que para mim eram desconhecidos, que eu vou falar um pouco aqui mais à frente a este vídeo. Por exemplo, a revolta dos malês, que eu não conhecia. Ao estudar história na escola, ali no ensino fundamental, ensino médio, eu não me recordo de ter escutado falar sobre os malês, que eram os muçulmanos escravizados que vieram para o Brasil, e o quanto que essa rebelião malê foi importante ali por volta de 1833. Também sobre os retornados à África. Eu não sabia também que alguns africanos, muitos, optaram por voltar à sua terra natal, porque ali eles acreditavam que eles iam ser muito mais bem recebidos, poderiam encontrar sua família, mas que muitas vezes ao chegar lá não era isso que eles encontravam. Então tem muito da Bahia na África, ali naquela região de Uidá, os agudás, que eles são chamados, os retornados, e que muitas vezes ficaram ricos mesmo, como é trazido aqui no livro, principalmente representado pela própria Kendé, que é a nossa personagem principal, que a gente vai acompanhar toda a sua trajetória daqui para frente. E também tem muito da arquitetura baiana que eles replicaram em África. Então tudo isso a gente vai ver um pouco aqui. E a gente vai acompanhando também o quanto que toda essa passagem dessas pessoas aqui no Brasil foi importante, foi devastador, e tudo que eles passaram. Pois bem, então vamos adentrar aqui a história. Eu vou trazer bastante sobre a história, mas eu vou tentar não dar spoiler, mas algumas coisas aqui eu vou ter que falar. Mas eu acredito que nada do que eu falar aqui vai atrapalhar a experiência de leitura para quem ainda não o leu. Até mesmo porque ele tem mais de 900 páginas e a autora, ela é muito criteriosa na sua escrita e descritiva. Então, quando ela vai ali escrever sobre algum personagem ou algum fato acontecido, primeiro que ela se baseia bastante na história, em suas pesquisas, e outra que ela é bem detalhista. Ela ali tem uma escrita muito descritiva. Então, assim, por mais que eu fale alguma coisa aqui que vocês imaginam que seja spoiler, mas não vai atrapalhar a experiência de leitura de vocês. Então vamos lá, eu vou começar aqui contando a história em si. Só que antes de entrar na história, eu vou só falar um pouco sobre a Ana Maria Gonçalves, que ela não era escritora, ela era uma publicitária, e ela acabou encontrando ali
tem isso na introdução do livro, um livro do Jorge Amado falando sobre a rebelião dos malés e o quanto que eles foram importantes para a nossa história e que eles deveriam ser mais pesquisados, estudados. E aí ela fala assim, uai, então, peraí, deixa eu entender quem eles são. E aí ela traz aqui um dado ficcional que ela encontra alguns manuscritos que vai lhe trazer a história dessa Quendé, né, essa africana que veio para o Brasil e teve um papel de suma importância. E a Quendé, eu assisti algumas reportagens da Ana Maria Gonçalves, ela falando um pouco do livro. Apesar dela ser uma personagem ficcional aqui na história, mas ela é a reunião de todas as mulheres escravizadas que estiveram aqui. E cada ato dela, cada coisa que ela faz aqui, alguma mulher na história realmente o fez, e a Ana Maria Gonçalves colocou aquele feito para essa mulher, a Quendé. Então ela mesma fala que a Quendé, ela é mais de 400 mulheres dentro de uma só. Então todas as coisas que ela fez e aconteceu, não foi a Quendé em si, mas alguma mulher o fez. E ela retratou isso na personagem que a gente vai conhecer aqui. Então vamos lá, para como começa toda essa história aqui. Aqui a gente acompanha Quendé. Ela ainda vivia em África junto com a sua avó, a sua irmã gêmea Taiwo e a sua mãe e o seu irmão, ali em Savalu, perto de Daomé, na costa ali mesmo da África. E o livro começa, eles estão ali debaixo de uma árvore e a sua mãe dançando, e chega alguns homens e estupra a sua mãe. E aí ela é morta por esses homens, o seu irmão tenta interferir e ele é morto também. E a sua irmã, ali junto com sua avó, ficam quietinhas, e depois a sua avó acaba fugindo com elas, né? Tirando elas ali daquele território de Savalu, indo para Uidá. Ela conhecia algumas pessoas ali, então ela vai com as suas netas para lá. E lembrando que Quendé, com a sua irmã Taiwo, elas eram ibejis, que são gêmeos. E na tradição delas, ali na crença delas, quem eram gêmeos eram pessoas presenteadas, eram pessoas abençoadas para dentro daquela família, e elas sempre ganhavam presentes por isso, por elas ser um ibejis, que são os gêmeos. Aqui traz muito sobre a nomenclatura dessas religiões de matriz africana e o quanto que eles ali se agarravam a essas crenças e o quanto que os nomes aqui trazidos são importantes para toda a história, né? A gente vai acompanhar também sobre os abicus, aqueles que já são preparados para retornar a Orum, que é o céu, que é após a morte. Então ali eles tinham nomes muito especiais, ou seja, preparadas para ficar mimadas aqui, ou então bem significativos no sentido de quererem ficar na terra. E os seus pais, quando descobrem que eles são uns abicus, tem muito essa questão espiritual aqui, eles fazem vários rituais ali para que os seus filhos permaneçam na terra e não volte para Orum, para o seu Xangô, para várias outras situações que aqui é trazida de acordo com a sua crença ali, de acordo com o que eles eram batizados ali na religião deles. Enfim, então Quendé com a sua avó e a sua irmã vai para Uidá. E lá elas também recebem muito presente por serem gêmeas, né? Elas eram consideradas como preciosidades. E aí um belo dia elas vão ao porto. E ali no porto estava chegando um navio.
e elas eram bem crianças, se eu não me engano, 6 para 8 anos, uma coisa assim. E aí elas ali no porto, ela e a irmã, vem um homem branco e elas querem se mostrar para esse homem branco, principalmente quem deve, porque elas achavam que elas iam ganhar um presente, né, por elas já serem um presente. E aí esse homem branco as captura e leva para um barracão. E aí elas ficam ali presas àquele barracão, junto com inúmeros outros escravos ali. Elas acabaram de ser capturadas para serem escravizadas, mas elas não tinham ideia do que estava acontecendo, né? E interessante porque junto a esses escravos africanos tinha muito muçulmanos. E eu não conhecia sobre essa questão da história. E aí a sua avó fica desesperada quando elas somem, começa a procurá-las ali até encontrar elas nesse barracão. Ela acaba se entregando para ser ali escravizada, também sem saber o que estava acontecendo. E aí elas vêm para o Brasil nesse navio tumbeiro. E ao acompanhar essa trajetória delas de África até o Brasil nesse navio tumbeiro, acaba acontecendo cada situações, e ali dentro com elas tinha muito muçulmanos, e o Kendé ressalta muito o quanto que eles ainda não perdiam sua fé. Todos os dias tentavam fazer o seu ritual voltados ao sol. É claro que não tinha o sol ali, que era tudo fechado, mas onde eles imaginavam estar, rezavam muito, oravam muito, cantavam muito. E eles foram iludidos, esses muçulmanos, a virem ao Brasil dizendo que aqui era a terra prometida de Alá. Então eles vieram para cá. Então eles foram capturados e iludidos quanto a isso e vieram, até mesmo sem resistência, até chegar neste tumbeiro e ver o que eles estavam fazendo com eles. E dentro desse próprio tumbeiros, eles meio que começaram a falar assim: opa, peraí, essa não é a terra prometida, não é isso que Alá quer para mim, esse sofrimento, e acaba acometendo ali vários de uma doença e muitos morreram. E era uma podridão sem fim ali dentro daquele tumbeiro. Quem já estudou um pouquinho de história já ouviu falar sobre os navios negreiros e tanto o mais, né? Enfim, acaba chegando ao Brasil, na Ilha dos Frades, ali em Itaparica, somente Kendé. Sua avó e a sua irmã não chegam ao Brasil com ela. E a gente vai acompanhar o que acontece com as duas ali em meio a essa travessia. Kendé, ao chegar ao Brasil, ela é batizada com o nome de Luísa, porque ela não poderia usar o seu nome africano em terras brasileiras. Eles queriam totalmente desvincular. Ela tinha que ser católica, né? Aquela questão de passar para a religião que te purifica e tal. Só que ela se nega a ser batizada ali e só passa ali por eles ali, né? E se nega a ser batizada por um padre, porque tão forte era a questão religiosa dentro dela, e tudo que sua avó a ensinou, o culto aos voduns e tantos outros que a gente vai acompanhando aqui. E aí, só que ela chega ao Brasil como Luísa, e ela vai para uma fazenda. Ela acaba indo trabalhar ali dentro da casa grande, porque na casa em que ela foi, a fazenda, né, para onde ela foi, tinha uma menina, e ela seria a companhia dessa menina, que era a Sinhazinha. Então ela vai trabalhar na casa grande junto com essa Sinhazinha, junto assim, a ser a companhia da Sinhazinha. E aí nessa casa a Sinhazinha tem aulas com um muçulmano, que é o Fatumbim, que ela o conhece e aprende muito mais, tem muito mais interesse em estudar, aprender a ler, aprender a escrever, do que a própria Sinhazinha. E é interessante que esses muçulmanos escravizados que vieram para o Brasil,
eles tinham uma cultura muito grande, sabiam escrever, sabiam ler, e era eles que eram os professores dos filhos dos senhores, né? E aí ela conheceu o Fatubim e quis estudar, quis ler, e ela sempre se destacava. A sua sinhá, não a sinhazinha, a sua sinhá, ali viu que ela acabava se destacando, não gostava muito dela, e levou ela para a Fazenda Grande, para senzala ali, para que ela pudesse trabalhar de braçal mesmo e tudo mais. E ela foi. Só que ela sempre levava ali os seus orixás, Xangô e todos que ela traz aqui, e livros também. Ela acabou levando alguns livros também. E depois ela acaba voltando ali para a Casa Grande e ela é estuprada pelo senhor e acaba engravidando dele. E é uma tragédia no que acontece nessa cena, que é uma cena muito perturbadora ali. E ela acaba tendo essa criança, o Banjocô, e assim a dona Ana Filipa se apega tanto a esse filho dela, porque ela não podia ter filhos, e acaba o criando. Só que quem der nunca abriu mão do seu filho. E isso à época era muito raro, porque as mães não conviviam com seus filhos, eles eram separados a todo instante, mas quem der era firme, ela não queria se separar do seu filho. Só que aí ela se torna uma escrava de ganho, vai para ser aquelas escravas que vendiam na rua, né, em tabuleiros, comidas e tudo mais, e todo o ganho era retornado para o seu senhor, né, para o seu dono ou para a sua dona. E aí ela se torna essa escrava de ganho, e aí ela conhece muita gente. Ela conhece a loja, que era onde os muçulmanos se reuniam ali para poderem falar sobre a rebelião que eles pretendiam fazer, a rebelião malê, que os muçulmanos eram conhecidos como os malês ali naquela época. E ela se reúne, conhece o padre Reis, e ela começa a ler mais, porque esse padre tinha uma biblioteca e ela fica encantada e ele começa a dar a ela livros e tudo. Então, assim, quem der, ela foi muito diferente de todos os que estavam ali à sua volta. Ela era muito à frente do seu tempo. Era uma autodidata e tudo mais. Enfim, ela acaba conseguindo comprar a sua carta de alforria junto à loja, porque ali eles tinham tipo uma cooperativa que um ajudava o outro e tal. E ela consegue também libertar o seu filho e outras pessoas ali que estavam junto, que eram amigas dela. E a gente acompanha a história dessa Quendé livre, que morava na loja, morou na loja por muito tempo. Depois ela acaba conhecendo um português e fica com ele, mas o português não a assume, porque era meio que, não vou sujar a minha imagem para este português, tanto que ele acaba se casando com uma mulher brasileira branca, mas ainda continuava com a Quendé, dizendo que ela era quem ele o amava. E a gente acompanha toda essa trajetória da Quendé a partir de então. E o quanto que ela foi importante tanto para a rebelião malê, porque ela estava à frente dessa rebelião. Ela acaba tendo um outro filho com este português, que a gente vai ver que é Luiz, conhecido como nosso poeta abolicionista Luiz Gama. Sim, este mesmo, esse Luiz Gama, tanto que ele tem até 2 poemas falando dessa sua mãe, que aqui no Brasil conhecida como Luísa Marim. Luísa Marim, a gente não sabe se realmente ela existiu ou se foi uma criação de Luiz Gama, mas Luiz Gama fala que ele procurou saber sobre a mãe e tudo, mas à frente eu vou entrar nesse tópico em si. Vamos voltar para a história da Quendé. E aqui ela acaba ficando muito rica, a Quendé, e acontece um fato surpreendente entre ela e o português.
ela acaba indo a São Luís do Maranhão, porque lá ela queria voltar às suas origens. Canindé viajava muito, Canindé ela sempre estava atrás das suas crenças. E a gente tem uma personagem aqui dentro, a Gontmé, que era uma rainha na África, que veio para o Brasil para falar sobre os voduns, para falar sobre as suas crenças e permanecer aqui. Tanto que ela fundou a Casa das Minas em São Luís do Maranhão e até hoje existe. Então ela é uma personagem trazida dentro do livro, mas que é real. E essa Gontmé, ela tem uma importância muito grande porque ela participou de toda a trajetória de vivência da Canindé. A sua avó a conheceu lá em África. E aí a sua avó que falou dela com Canindé. E aí Canindé ficou com isso na cabeça. E chegando ao Brasil, ela conhece a Gontmé. Só que a Gontmé, depois ela vai para São Luís do Maranhão, ali fundar a Casa das Minas, onde eles têm esses cultos aos voduns, onde que as crenças da religião de matriz africana é muito forte. E ela vai até a Gontmé para poder conhecer um pouco mais sobre as suas crenças e acaba deixando seu filho Luís com o pai. E aí acontece um fato que é toda a reviravolta do livro. Então, a partir desse fato do que o pai faz com esse filho, que começa uma nova existência para Canindé. Esse filho, ele some, não é um spoiler, porque já está na introdução do livro falando que é a trajetória de busca por esse filho perdido. E aí tem que ler o livro para entender como que foi esse sumiço, e é avassalador quando a gente conhece como que esse sumiço se deu. E aí Canindé começa a procura deste filho. Ela vai para inúmeros lugares. Ela vai para São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai para Salvador, ela estava em São Luís do Maranhão, voltou para São Luís, voltou, né, para Salvador, para Itaparica, depois ela vai para São Paulo, vai para Rio, anda quase que o Brasil inteiro à procura deste filho, até que ela retorna para a África. E antes dela retornar para a África, só abrir um parênteses aqui sobre a questão da rebelião Malê, que foi por volta de 1833, e a importância dela, porque os muçulmanos, ela foi liderada pelos muçulmanos, ela foi ali toda feita por eles, porque eles não aceitavam a condição de escravos. Eles não concordavam que, pelo fato do outro querer explorá-lo, eles não aceitavam. E essa foi um dos grandes plots para acontecer a rebelião. E aí a gente acompanha toda essa rebelião ali acontecendo, que foi tão importante, porque aí começou a despertar em alguns negros africanos essa ideia também. Por que eu tenho que ser escravizado? Qual é o interesse disso tudo aí? Se eu sou um escravo de ganho, eu posso ganhar dinheiro, por que eu tenho que dar pro meu senhor? E aí começa a despertar algumas questões que até então não eram faladas, não eram ali trazidas, porque muitos aceitavam a condição que tinha. Então, voltando para Canindé. E aí ela acaba voltando para a África. Ela decide voltar para a África para querer tentar encontrar o seu filho. E aí a gente entra na questão dos retornados. A gente conhece esses escravos retornados, que foram os escravos que quiseram retornar para a África. E lá muitos fizeram dinheiro, lá muitos conseguiram constituir uma família e terem dinheiro, principalmente ali na região de Uidá, que são conhecidos como os agudás. E eles levaram muito da arquitetura baiana. Então, se a gente for pesquisar aí no Google mesmo, na internet,
a gente vai ver que lá tem essas regiões que tem muito da arquitetura baiana, e Quendé foi uma dessas. E Quendé, ela se destaca em tudo que ela faz. E aí, chegando lá, ela fica muito rica, ela tem outros filhos, e aí ela tem gêmeos, que era também um presente ali. Ela acaba se casando com um europeu, o John, e aí a gente acompanha desde então o seu crescimento na África. Mas o seu filho nunca saiu da sua cabeça, o Luiz, porque ela queria o encontrar. Ela quase o encontra em São Paulo, assim, mas por muito pouco ela não consegue encontrá-lo em São Paulo. E ela fica lá em Uidá, fica por muito tempo, mas ela acaba voltando ao Brasil, porque ela ainda tem essa busca incessante dentro dela. E é o interessante que quando ela chega em África, a gente vai acompanhando por volta das últimas 300 páginas muita questão histórica de fatos realmente que aconteceram, né? A como que era alimentado essa escravidão lá na África, como que os europeus ali, os ingleses, diziam que queriam denunciar o tráfico humano, mas eles por detrás, eles sempre ganhavam com aquilo ali. É uma história que, assim, é suja porque todo mundo quer ganhar. E todo mundo fala que tem que ser abolicionista, mas no fundo, se ele ganhar dinheiro com aquilo, que seja com venda de armas, que seja com desvio de rotas, tudo bem. Não há mais esse amor ali pelo que eles defendem. Pois bem, essa é a história. A gente acaba com Quendé voltando ao Brasil para ver se encontra este filho que até então ela se sente culpada por ter o abandonado e ter permitido que aquilo acontecesse com ele. E falando um pouco sobre o Luiz Gama, que é este poeta abolicionista, por que as pessoas fazem associação sendo a Luísa Marim? Até mesmo a própria escritora Ana Maria Gonçalves traz esse dado, porque Luiz Gama, ele, agora é um spoiler, tá, gente? Quem não quiser saber o que aconteceu com o filho, pule aí um pouquinho do que aconteceu. Ele foi vendido pelo próprio pai, né? O pai estava ali passando por uma crise financeira e ele foi vendido pelo próprio pai. E aí ele também se destaca muito, ele era um autodidata, ele frequentou algumas escolas, algumas aulas de direito, ele não se formou porque ele não tinha essa condição, mas era um abolicionista, e ele ajudava muitas pessoas a conseguirem ali ser liberta pelas suas condições. Foi o que aconteceu com ele, porque ele era liberto. Quando ele nasceu, ele era um negro liberto, só que aí acabou sendo vendido pelo pai. E ele consegue a sua documentação e prova. E desde então ele começa a procurar por essa mãe também. E ele fala que tudo que ele fez por esses negros, tudo que ele fez pelo Brasil, foi porque ele herdou isso da mãe dele, a Luísa Marim. Na Bahia tem até escolas com o nome dela e tudo mais, mas documentalmente não existe. Mas a gente tem os dados trazidos pelo próprio Luiz Gama. E o termo um defeito de cor, por que esse título, né? Eu vou até trazer aqui um dado de onde que ele foi trazido. O termo um defeito de cor é tirado de uma lei colonial, em que a pessoa negra que quisesse ou fosse convidada para participar da administração pública ou religiosa, ou participar da marinha, fazer algum concurso, ele precisava escrever para o imperador dizendo que tinha bons antecedentes e pedindo dispensa
de um defeito de cor. Por isso, o termo um defeito de cor. Pois bem, este é um vídeo, ficou um vídeo bem longo que eu quis trazer um pouco sobre a história em si. É claro que foi muito resumida ainda, de tanta riqueza de detalhes que tem aqui nesse livro, tanto que quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a pesquisar ali e não fluía de tanta coisa, tantos dados históricos que tem no livro que a gente acompanha. A gente pode ter aqui dentro do livro sobre aquele livro Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo, retratado algumas coisas aqui dele. Memorial de Convento também é trazido aqui, a história do Padre Balão. Também quem der que tem acesso a esses manuscritos para levá-los a Portugal. Então traz muita questão histórica também. Eu quero voltar depois a este livro. Eu fiz muita pesquisa, ó, tá vendo? Tá bem marcado o livro aqui. E no início eu comecei a lê-lo todo rabiscado para poder fazer pesquisa. Acabei fazendo bastante pesquisa em cima daqui. Claro que eu não esgotei, falta muita coisa ainda, mas depois eu quero voltar e ler ele todo, com todos esses dados que eu já consegui aqui aos poucos, mas para poder também ter mais acesso a essa cultura. Pois bem, este é o livro Um Defeito de Cor. Eu quis trazer um pouco sobre ele aqui. Me conte se você já leu, se ficou interessado em ler. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir se gostou. E um grande abraço.